Gente, olha só, faltam 6 meses para o verão. Parece muito tempo, mas na realidade não é. E o programa Papo Quente, a partir de hoje, começa a dar dica para vocês de como ficar com o corpo em forma. O meu primeiro convidado é o Dr. Klaus. Tudo bom, Dr. Klaus? Tudo bom. Ele vai falar para a gente sobre bumbum. Porque, assim, bumbum é a preferência nacional, né, Dr. Klaus? E a mulherada fica desesperada quando começa a se aproximar o verão, que precisa botar um biquíni, ou até que precisa botar uma lingerie, e não está legal. Hoje em dia, quais são as técnicas que existem para melhorar? Bom, basicamente, as duas primeiras coisas que eu indico não são cirurgia, são dieta e exercício, né? Antes disso, ainda a genética. Agora, tendo isso sido colocado, o paciente chegando ao consultório, existem 3 coisas que nós podemos fazer. A primeira coisa é a colocação de gordura na região glútea. Segunda coisa... Assim, não querendo interromper, gordura. De onde é que é tirada essa gordura? A gordura é tirada de uma outra região que tem excesso. Por exemplo, abdômen, dorso, culotes, face interna de coxa, joelho. A gente tira de onde está sobrando e coloca onde está faltando. No caso, bumbum, para deixar ele mais redondinho, mais projetado, mais empinado. Tudo isso pode se fazer com gordura, né? Mas assim, o corpo não absorve depois essa gordura? O corpo pode absorver desde tudo, de toda a gordura que foi colocada, até nada, né? Ficando geralmente no meio termo, né? Pode se usar para aumentar, como eu disse, e para preencher sulcos e depressões. E o resultado é, vamos dizer, de bom a razoável, né? Aí as outras 2 coisas que existem são prótese de glúteo e as substâncias de preenchimento, principalmente o Metacril, que é a mesma coisa que bioplastia e PMMA, tá? Hoje em dia se ouve falar muito em bioplastia, né? De todas essas técnicas, a bioplastia, no caso do bumbum, ela é a mais procurada mesmo e a mais segura? Sem dúvida. No passado, seria, vamos dizer, um implante de gordura, né? Um enxerto de gordura. Mas, como tu bem disseste, ela é absorvida. A prótese de glúteo eu não faço, porque a taxa de complicações, que são deslocamento e infecção, chega a 50%. Olha, eu não sabia desses dados. Quer dizer que a prótese ela é mais problemática, diríamos assim, do que a bioplastia? Muito mais problemática. A bioplastia, quando feita com critério, devagarinho, não tem problema nenhum, é muito tranquila, né? Existem, vamos dizer assim, a indicação principal seria cobrir depressões, celulites, depressões... É aí que eu queria chegar, assim, porque assim, muitas vezes o problema da mulher nem é o tamanho, é o formato, né, que ela quer dar um formato bonito, e a celulite. A bioplastia, ela ajuda principalmente na celulite? Sim, ela ajuda principalmente... Ela é como se fosse um cimento biológico, um cimento, um termo bem leigo, assim, né? Seria para preencher os buraquinhos, as celulites. E eu tive alguns casos bem interessantes de pessoas que tiveram necrose, morte celular, que fica um buraco na região glútea por injeções, por exemplo, né? A gente consegue corrigir em 100% esses casos, fica muito bom. Quer dizer que fica um bumbum lisinho, assim, não tanto, né, por aumento, mas fica um bumbum mais lisinho, então. Fica muito bom. Outra coisa que eu queria te perguntar, assim, existem alguns dados que dizem que a bioplastia ela não rejeita, mas ela pode apresentar, né, em determinados pacientes alguns problemas. Isso é verdade ou não? Isso é verdade, mas não é em alguns pacientes e em alguns locais. Por exemplo, as 2 principais substâncias de preenchimento que existem são a bioplastia, vamos dizer assim, né, o Metacril, e o ácido hialurônico. Qual é a diferença? O ácido, em 1 ano, ele desaparece, e o Metacril é permanente. Mas o Metacril pode dar grânulos de corpo estranho, que no lábio, por exemplo, como é mais delicado, mas a substância é menos espessa, a matéria do lábio é menos espessa, nós podemos passar a mão e sentir pequenos grânulos. E esses grânulos nós devemos ou colocar uma agulha e tirar, ou até abrir com bisturi e tirar o grânulo, de acordo com o tamanho do grânulo. Então, essa é a principal complicação do Metacril. Na região glútea é mais difícil, porque é um pouco mais profundo, né? E não, é quase impossível de ser palpado se for corretamente aplicado. No caso assim, de uma paciente aplicar o Metacril e não gostar do resultado, né? Porque a gente nunca sabe, vamos supor que ela aplicou no rosto, né? E não gostou do resultado. Existe uma cirurgia de reversão no caso do rosto? Bom, existe uma cirurgia de reversão, mas é uma cirurgia.
Nós temos que cortar e tirar. Não é impossível tirar, não é impossível, mas é difícil de tirar no rosto. Então, por exemplo, para nariz, eu uso ácido hialurônico, né? Para lábio, eu uso os dois, ou ácido ou o betacril em pequenas quantidades, né? Para as pequenas rugas finas da face, só ácido, né? Então, a gente tem que ter um critério bastante... não ter problemas é ter uma boa indicação, né? Então, por exemplo, nós vamos colocar na região glútea, que precisa de uma grande quantidade, o ácido hialurônico. Por quê? Em primeiro lugar, porque não fica, e em segundo lugar, porque é muito mais caro, né? E no lábio, os dois podem ser colocados, mas de acordo com a habilidade do cirurgião com aquele produto, com a experiência do cirurgião com aquele produto e com o desejo da paciente, porque é um investimento que vai durar 1 ano, né, no caso do ácido, e no outro vai ficar para sempre. Voltando a falar em bumbum, que agora é o nosso foco principal, quantas sessões são necessárias, né? E quando que o senhor recomendaria uma paciente começar a pensar em modelar o seu bumbum, já que faltam apenas, a gente acha que é muito, mas são apenas 6 meses para o verão? Bom, a indicação da cirurgia plástica estética é do paciente. Então, se ele quer aumentar, modelar, tapar uma depressão, ele deve se dirigir ao seu médico, dizer o que ele deseja e fazer. O Metacril tem uma vantagem boa, que, vamos dizer assim, em 48, 72 horas já tem sua ação completa. Então, assim, se não ficar nenhum hematoma, nenhum roxo, ele pode tomar banho de sol em 1 semana, 10 dias. E fica inchado, doutor? No caso do bumbum, assim, o bumbum fica inchado? Eu não faço em grandes quantidades, como eu faço em... Vamos dizer, eu prefiro fazer 5 aplicações do que fazer 1 ou 2 de maior quantidade, porque perde em qualidade, perde em definição. Porque realmente ele faz um edema, um inchaço em volta, né, que é a reação inflamatória do organismo à substância estranha. Então, por isso eu gosto de ir devagarinho, palpando o terreno, vendo a reação de cada pessoa à medicação. Varia, a minha reação, a tua, de outra pessoa, é diferente. Então, ainda dá tempo de ficar com um bumbum bonito. Dá tranquilo, dá tempo tranquilo. Então, olha só, gente, como vocês ouviram o Dr. Klaus falar, dá tempo. Às vezes, vocês têm muito tempo ainda para começar com a preparação para o verão, para chegar lindona. E outra coisa, isso não é um procedimento só para meninas, não, né? Não, de forma alguma. A gente tem pacientes de todas as idades, né? E homens também. Homens também. Uma coisa interessante assim, de ser colocada, eu conversava com alguns colegas que, uma época, se usou o Metacril para aumentar, por exemplo, o bíceps, né? Os resultados não são bons. Então, isso está sendo contraindicado agora. Dr. Klaus, muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima, a gente volta a conversar sobre mais coisas. Que bom.